Muito boa tarde, Brasil. Falar de política, vamos iniciar a semana falando de política, até porque, até que o Natal chegue e a gente comece a cantar aí Jingle Bell, Jingle Bell, né? A gente vai continuar de olho, principalmente nessa questão aí da transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, que, aliás, está sendo muitíssimo bem feita. A gente tem que aplaudir ao presidente Temer, porque abriu as portas realmente para que isso acontecesse. Poucas transições foram feitas como esta está sendo feita. O governo que assume a partir de 1º de janeiro, se disser que não estava sabendo, é porque realmente não tomou nota. Está jogado em cima da mesa, assim, ó. O verbo aberto e só não fica sabendo se não quer. E para a gente tratar de uma conjuntura política em época de transição, eu tenho que contar com um cientista político, né? E como tem também algumas outras pendências e tudo mais, a gente traz um jornalista político também. Mais uma vez, começa com o meu amigo jornalista. É a primeira vez que você vem aqui, né, mano, velho? É a primeira vez, é o Humberto Alencar, jornalista Alencar, político. Justamente. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Estamos aí, vamos debater aí. Parece que você gosta de política mesmo, porque até bastante. concorreu, né? É verdade. Foi a primeira vez que eu concorri à eleição aqui, deputado distrital, e foi uma experiência válida, bastante Sempre importante. válida, né? Impressionante, acho que né? todo brasileiro, todo mundo deveria principalmente que você embarcou num novo que era novo, realmente. É né? verdade. Que é o Partido Novo, né? Várias questões únicas, eu diria, tá? Que conseguiu coisa que outros partidos vêm, não conseguiram, amigo. É verdade, né? Principalmente o governo de Minas lá, que foi algo extraordinário. Está sobrevivendo o Partido Novo numa primeira eleição, enquanto os outros vão ter que fazer adequação agora, né? É verdade. E, basicamente, os seus parlamentares, o pessoal partir para outros partidos. É verdade. Seja bem-vindo. Obrigado. E eu falo de política sempre aqui, quando tem muita coisa meio complicada, eu parto logo para o professor, que é o Rócio, né? Seja bem-vindo, Rócio Barreto, mais uma vez, cientista político. Vou precisar também do sociólogo hoje, viu? Perfeito. Vamos trabalhar, Celso. É um prazer enorme poder participar do seu programa. É satisfação também poder estar aqui com o Humberto. E para você de casa, é sempre um prazer enorme poder debater as questões políticas, as questões sociais, as quais eu gosto muito, né? Todo cientista social gosta muito de debater essas questões sociais. E a política vive na gente, né, Celso? Sem a política, a gente não consegue sobreviver. Não vive completamente. Exatamente. A gente sempre tem que debater para procurar uma luz, procurar melhoria para a nossa sociedade. A gente viu agora essa semana, né, as questões da transição e vamos ver ainda mais essa nova semana que começa hoje. Muitas coisas vão surgir. Exatamente. E deve surgir alguma novidade, com certeza sempre surge. Né? Perfeitamente. Desses que foram apontados, você acha que corre risco de algum chegar ali na frente e o 1º de janeiro não chegar para ele? Olha, Celso, tudo é possível, né? Como diz a Band News, em 20 minutos tudo pode mudar, né? Principalmente porque é um governo novo, o ministério do presidente Bolsonaro está muito estereotipado e quando começa a surgir essas questões, a mídia, principalmente essa mídia, fica intensamente procurando achar alguma coisa. E caso ache, vai colocar à tona e o Bolsonaro não vai pagar para ver. Não vai colocar a mão no fogo por nenhum ministro. Então, existe a possibilidade de algum ministro desses não ser empossado em 1º de janeiro. Pode ter certeza. Você acredita que todos vão embarcar, mesmo chegarem ministro, principalmente, ou secretários de alguns ministérios, ou alguém corre o risco ali? Há uma diferença clara do momento eleitoral para as atitudes de fato, né? O que vem a se concretizar, inclusive os ministérios, né? Certo. A gente tinha um Ministério do Meio Ambiente, que ia ser um ministério extinto, depois o Bolsonaro voltou atrás, eram agora 15, o Ministério viraram do 22. Trabalho. Então, assim, a realidade, né, de governar é bem diferente de fazer campanha. Então, o Bolsonaro vai estar experimentando de fato, né? O Bolsonaro, que não tem a experiência de ser prefeito, não tem a experiência de ser governador,
vai estar experimentando a presidência Nunca da passou pelo República, executivo, né? num país multipartidário, com vários partidos políticos, difícil de governar, difícil de compor uma maioria no Congresso. Então, não é simples, é realmente difícil. Governar o Brasil realmente são uma série de desafios, uma série de interesses é uma tarefa bastante complicada e agora é a hora da realidade, né? Saiu o momento de campanha, então... Ou vai ou vai. É. É complicadíssimo, né? O cidadão vem do Legislativo, por onde passou única e exclusivamente por ali, acho que são beirando 20 anos de Legislativo, né? De deputado federal. Quer dizer, ali você pode pedir, você pode implorar, você pode criticar. Agora, quando você vai para o Executivo, vão pedir para ti, vão te criticar né? Exatamente. A você. O telhado de vidro já não é mais... Exatamente. O outro é o seu. Exatamente. Então, ele tem que tomar cuidado, Celso, principalmente no Congresso, que muitos parlamentares, que muitas vezes ele criticou no passado, pode estar aliado com ele agora e vai estar sentando à mesa para negociar e discutir, inclusive, cargos. Ele quer aplicar um modelo novo nessa transação do Executivo com os parlamentares, mas eu acredito que isso tem que ser de forma gradual. Não pode fechar as portas e falar, não vai ter cargos para ninguém, porque senão ele não vai conseguir fazer as tão desejadas reformas que ele propôs na campanha. Então, isso tem que ser conversado, tem que ser de forma gradual, para ele não perder esse timing. Então, mas a gente estava exatamente explicando que ele não vem de uma experiência administrativa. Perfeito. Nunca foi prefeito, nunca foi governador e já cai como para ser presidente da República. Administrativamente, ele pode até não ter experiência. Exato. Está se cercando de homens que têm muita experiência. Mas de legislativo ele tem, desde quando o Brasil não consegue administrar um governo sem conversar com o parlamento. Não verdade. tem. Não existe. No Brasil, a gente, para você comprar um prego, passa no Congresso Nacional. Então, tem que estar no orçamento, tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, tudo passa pelo Legislativo. É por isso que a gente tem aquela famosa frase, né, que o presidente ele fica meio que na mão do Congresso, né? De certa forma, isso tem um pouco de razão. As medidas para acontecerem de fato precisam passar pelo Congresso e não são fáceis, né? São vários interesses. A primeira coisa que tem que aprender o cidadão que assume a presidência da República, que há um tripé, né, mano velho? Justamente. Ele não governa sozinho. Não, de forma nenhuma. Executivo, Legislativo, Judiciário. Sem os outros dois, não vai chegar a lugar nenhum. Não esteja bem com o Judiciário para ver onde é que você chega. Exatamente. O Judiciário brasileiro tem tapado o buraco, inclusive, do próprio Legislativo. Exatamente. Quantas vezes nós vimos aí Supremo legislando porque o Congresso deixou de fazê-lo? Exatamente. Eu costumo falar, Celso, que é a politização do Judiciário. Já as pessoas ligadas à Justiça dizem que é o contrário. É a judicialização da política e a politicalização da justiça. Então, há algo assim que a gente não consegue entender até onde é o espaço de um e até onde é o espaço do outro. Você falou aí nesse tripé e eu coloco mais uma perna, que é o Ministério Público, que o Ministério Público tem dado uma força muito grande. Porque tudo passa pelo Ministério Público. E o Ministério Público combinado com a Justiça, aí a coisa se complica. Ele vai, sugere a Justiça, encaminha para a Justiça, para que a Justiça abra processo e investigue e faça alguma coisa. Parte mesmo, né? O que a gente viu da Procuradora-Geral da República, por exemplo, nos últimos tempos, né, começou lá atrás com aquele que aparecia muito, como o Janot, né? O Janot. Certo? Parecia muito que ele gostava realmente de aparecer. Ele botava e ele denunciava mesmo. E denunciava para valer. Isso aí ninguém tira dele. E aí vem a atual, que também bota a boca no trombone. Ela foi indicada pelo Temer e todo mundo achava que ela ia dar uma amornada, mas quem viu ela em Brasília, né, trabalhando tempos atrás, sabe que ela não é
Não de amolecer, não. É, exato. E só em ela fazer parte daquela lista tríplice, Celso, já coloca numa condição especial e de respeito, principalmente de respeito entre os colegas. Vamos voltar um pouquinho para o lado do Bolsonaro? Voltar um pouquinho para a semana passada também? Vamos. Porque uma das coisas que mais se fala neste momento de transição é a questão da Previdência. Uhum. E quem mais tem falado é o Lorenzoni, certo? Aliás, até se há uma coisa, na minha opinião, que falta ao governo Bolsonaro, é ter alguém para falar por eles. Sabe, está faltando um departamento de comunicação para que alguém realmente fale só. Porque hoje no governo Bolsonaro, fala o Guedes, fala o vice, fala... Quem mais? Os filhos do Bolsonaro, todos. Um deles, inclusive, já se colocou assim, virou o chanceler brasileiro, está viajando para o exterior, né? Foi lá no Trump e agora parece que para ir para a China e tudo mais. O que está faltando ao Bolsonaro é centralizar a informação, porque senão acontece de falar uma coisa hoje... informação desencontrada, exatamente, informação desencontrada. E essa história da Previdência, ele voltou a falar na semana passada, e aí também comentou a situação do Onyx Lorenzoni, que pesa sobre ele uma denúncia da Raquel, né? Isso. Da PGR, Procuradora-Geral da República, falando que ele levou uma graninha para o caixa 2 dele lá, não é isso? Exatamente. Bota aí o Bolsonaro falando sobre os dois assuntos. Bolsonaro voltou a falar sobre reforma da Previdência. Ontem, pela primeira vez, ele disse que ela pode ser fatiada, começando pela definição de uma nova idade mínima. Hoje, o assunto foi o prazo de votação no Congresso. Primeiro mês é impossível, nos primeiros 6 meses, com toda certeza, o Congresso começará a votar essas propostas, que inclusive eu disse, né, por ocasião de uma das reuniões de ontem, junto a bancadas, nós queremos, antes de mandar qualquer proposta para a Câmara, convidar os líderes partidários para discuti-la, convidar suas respectivas assessorias técnicas, para quando mandarmos para a Câmara, pouca coisa seria alterada para a sua votação. Bolsonaro também comentou a denúncia contra Onyx Lorenzoni, um dos futuros ministros do governo dele. Diretores da JBS dizem ter repassado R$200 mil a Onyx por meio de Caixa 2. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mandou investigar. Onyx se defendeu. Disse que a abertura do procedimento vai permitir que ele esclareça o assunto. Já Bolsonaro espera o desenrolar do caso. Em havendo qualquer comprovação, obviamente, ou uma denúncia robusta, tá, contra quem quer que seja do meu governo, que esteja ao alcance da minha caneta BIC, ela será usada. Eu ficava com vergonha porque eu usava a caneta BIC aqui, tá vendo? O presidente da República usa caneta BIC, porque eu não posso usar. Não gosto mais dessa caneta bonita aqui. Quero a minha BIC de volta. Não é mesmo? Brincadeira, né? Onde é que vão parar com essa previdência aí, mano, velho? Pois é, o maior problema que a gente tem hoje no Brasil se refere à questão dos gastos públicos, né? Isso vem já, é um histórico, né? Se você for pegar os discursos da Dilma em 2016, no ano do impeachment, em janeiro de 2016, a Dilma já falava que tinha que fazer uma reforma da Previdência. Acontece que esse, que é o principal problema das contas públicas, não foi discutido nessa eleição. Você discutiu tudo, absolutamente tudo, menos Previdência. Então, ninguém sabe qual vai ser a reforma da Previdência que vai sair de fato. De fato, o governo Bolsonaro ele não tinha pronto uma reforma da Previdência, um texto de reforma da Previdência. Está bem claro agora. Então, vai bater cabeça se vai mandar uma parte, se não vai mandar. Essa semana veio essa discussão, né? Se vai, vamos mandar uma parte da reforma da Previdência e outra não. Por quê? Porque é um ponto realmente grave. Quando a gente pega para analisar as contas públicas, a gente verifica que hoje, tanto estados, municípios e na União, cada vez mais os gastos com o pessoal eles vão aumentando e comprometendo cada vez mais o orçamento. Eles têm que ver onde é que o buraco é mais embaixo. Não é mais, deixou de ser uma questão puramente ideológica, mas qualquer economista de qualquer partido político vai sentar e olhar e fazer as contas e vai ver que alguma reforma da Previdência tem que ser feita imediatamente, né, na verdade. Começar pela idade, né, mano, velho? Você, para se aposentar, tem gente se aposentando na área militar mesmo. O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal está deixando agora o cargo
e porque está escrito lá dentro das normas militares, da polícia e tudo mais, ele será aposentado. Sabe quantos aninhos ele tem? Menos de 50. Coronel Josiel, que também passou pelo comando da Polícia Militar, aconteceu a mesma coisa com ele, é impressionante. Quer dizer que se ele chegar ao último cargo, ele não pode voltar? Não pode voltar. Tem que se aposentar. É impressionante, eu conheço esses dois casos. O Josiel, que é mais próximo a mim, e do comandante atual, que eu conheço, mas não... Eu sabia que se um militar tomasse um cargo eletivo, aí ele vai para a reserva. Tanto é que, veja bem, quando você fala de trazer do servidor público e mexer na área previdenciária do servidor público, eles querem deixar o militar do lado. Justamente, é um lobby forte. Você entendeu? Né, os militares. Porque pega toda a camada de militares, realmente. É complicado. E o servidor público, Celso, é o que mais onera a Previdência. Sim, com certeza. Comparado ao servidor... Enquanto você pode chegar lá 5 mil e poucos reais, o cidadão lá aposenta o integral, não é isso? Exatamente, grande parte integral. E isso onera bastante a Previdência. Aí não vai ser, por exemplo, alguém, eu li não sei onde, a gente lê tanta coisa, né? Você deve ter lido também, você também, sim, né? Que estavam querendo, por exemplo, dar um break no salário mínimo e tirar aquele dinheirinho que vem uma vez por ano. Como é que chama aquilo mesmo? Né? Aquele prolabore que você recebe na Caixa Econômica lá, uma vez por ano. PASEP, né? Hein? PASEP. Não é isso do PIS-PASEP, não é mesmo? Quem ganha até X salário até mínimo recebe um salário mínimo. É mais ou menos isso. E quem ganha acima disso recebe os juros e tudo mais e acaba recebendo uma merrequinha boa. É complicado, né, mano? Agora, esse outro lado do Lorenzoni, vai pesar para ele essa história? Olha, Celso, é um desgaste, né, que é ruim para um governo que está entrando, principalmente com o discurso de ser contra a corrupção, de ser um governo honesto, que vai fazer economia, aceitar, principalmente um dos cargos-chefes do ministério dele, que é o ministro da Casa Civil, aceitar toda a mídia falando que ele recebeu dinheiro de Caixa 2, 100 mil na campanha de 2012 e 100 mil em 2016, parece. Um foi para a campanha a deputado e outro foi para a campanha de municipal, algo mais ou menos assim, ou é 2012, 2014, não me recordo agora, que ele recebeu o dinheiro da JBS. E com a delação premiada da JBS, me parece que a Procuradoria já vai fazer a denúncia. O Ministério Público vai fazer a denúncia para a Justiça. E o PT está botando fogo nesse fogareiro aí. Exatamente. Não, né? Eles sempre sofreram em cima disso daí. Acendeu, jogou álcool, o álcool deu pouco volume, jogou gasolina. Exatamente. É isso daí que entra em contradição, porque o governo Bolsonaro veio naquela de um governo honesto, contra a corrupção, e o próprio Sérgio Moro falou, não, mas ele já pediu desculpa. Não, eu coloco minha mão no fogo pelo Lorenzoni. Aí fica uma questão assim, o governo entra um tanto quanto desgastado. Recebeu, não recebeu, devolveu, não devolveu. É mais uma questão ética, né? E o governo não pode começar dessa forma. Então, eu acredito que ele pode dar uma recuada. Ele pode ser um deputado ali que vai fazer articulação junto ao governo, mas não dentro do executivo no governo Bolsonaro. Pode voltar atrás. Por isso que eu falei, no início você perguntou se havia possibilidade de algum desses aí não assumir. É possível, existe possibilidade, claro, a depender das atitudes e do que a mídia vai expor. Nesses últimos dias, em cima desses... E o que não falta é mídia expondo as coisas, né, amigo? Exatamente. A Folha de São Paulo está numa gana danada. Exatamente. O Estadão, que para mim é um grande jornal, não, mas ele vai devagar e sempre. Exatamente. Hoje mesmo ele deu 2 pauladas. Dá uma cutucadinha, exatamente. Né? E aí a gente percebe que o voltar atrás é complicado, mas tem que acontecer, cara. É impressionante. Exato. Isso, né? É impressionante. E ele reconhecendo que houve isso daí, ele entra com mais legitimidade. Ele entra com mais legitimidade e admiração das pessoas. Não teve uma CPI
sobre a Previdência. Sim. Hoje, um homem que, por exemplo, sabe de Previdência tudo nesse país é do PT. Exatamente. Senador do Rio Grande do Sul. Não é mesmo? Outro que conhece muito, o Arnaldo Faria de Sá, que lamentavelmente não foi reeleito. Exato. Vai fazer falta nesse Congresso. Vai, e como? Porque o Arnaldo é bocudo, né? Ele sabe o que faz ali dentro daquele Congresso. São nomes que fazem falta, né? O Paulo Paim, graças a Deus, foi reeleito. Foi reeleito, exatamente. Não estaria na hora de, sabe, esquecer as nuances de você é petista, você... Sem ideologia, né? Sem ideologia. Se bem que eu gostei, o Bolsonaro andou indicando para alguns cargos políticos gente de outros partidos, inclusive do PT. Isso. Ex-petistas. Isso, mas tem que Não ser. estava na hora de conversar com Paulo Paim, que sabe tudo sobre a Previdência, de trazer aquela moçada que participou da CPI e visualizar a verdade sobre a Previdência? O que acontece de fato é que vai se impor no governo Bolsonaro essas pautas que são extremamente importantes, né? Uma coisa, é o que eu falo, uma coisa é a eleição, outra coisa é governar, né? Ainda bem que a gente tem no Brasil um grupo, né, de servidores públicos já estruturado que conduz isso. Se você for pegar as pessoas que estiveram no governo desde do Fernando Henrique, depois do ex-presidente Lula e agora, né, da Dilma e recentemente do Temer, você viu que houve uma manutenção de boa parte da burocracia ali, das pessoas ligadas aos servidores públicos, que conseguiram manter, né, alinhado as pautas que são necessárias serem feitas, de fato, né, que é essa questão, né, tem uma reforma tributária, que eu acho que é indiscutível, que isso é algo... Eu vou citar algo que o Rossi talvez vá lembrar durante a campanha, que foi o seguinte: no mesmo dia, o candidato, o Boulos, ele falou o quê? Que quem paga imposto no Brasil são as pessoas mais pobres. E no mesmo dia, no outro espectro político, o Gustavo Franco, que é o mentor ali econômico do falou exatamente, escreveu um artigo, que se eu não me engano saiu no Estadão, falando no Valor Econômico, falando exatamente a mesma coisa. Ou seja, há sim uma convergência, só que a forma como a gente tem estruturado os partidos políticos, nem sempre as coisas saem do papel. Por quê? Porque são muitos interesses, são muitas articulações que precisam ser feitas, e o nosso sistema político, que precisa ser reformado também, ele não colabora com isso. Então, muitas vezes você tem ali alguns pontos que precisam sair do papel, mas não sai. A reforma política, né? a reforma da Previdência, a reforma tributária, que é algo que a gente, né, tem alguns consensos. Você vê a reforma penal praticamente toda pronta lá, né? Exato. O João Campos foi o relator, está com o relatório. Teve 2 vezes comigo. Não, hoje vai ser votado. Coitado do João. Tomara, eu torço pelo João, um candidato a presidir a Câmara, viu? Um homem exatamente, sério, nome forte. Parlamentar do Estado. E evangélico, né? Ele é evangélico. Pastor evangélico. Exatamente, tem uma transição boa. Delegado de polícia e pastor evangélico. Exatamente. Sabe tudo, mano, velho. Eu também gosto dele, o admiro bastante. Celso, nessa questão da Previdência aí, a gente sabe que há muita gente aí, mas agora, com relação ao relatório do Paulo Paim na CPI da Previdência, ele destaca bastante que os maiores devedores da Previdência estão ligados à bancada ruralista, ao outro B que existe no Congresso Nacional, que a gente pouco discute, que são as pessoas patrocinadas por banqueiros. Esse é o outro B importante. Há bancos que devem à Previdência muito dinheiro. Muito, mas bota muito nisso. Exatamente. Isso aí, se pagasse, porque eles ganham dinheiro todo dia, Celso. Todos os dias eles ganham dinheiro. Enquanto os pobres estão cada vez mais pobres, os ricos estão cada vez mais ricos. Como falou Humberto aqui. Boa lembrança. Olha, eu tinha pedido... muda aí, Joãozinho. Pede o vídeo número 1 para mim aqui. Essa história do pobre cada vez mais pobre, né, e o rico cada vez mais rico. É uma verdade verdadeira nesse país. Piauí. Essa história de que quem paga imposto é o pobre. Isso é verdadeiro. Você compra o arroz, você compra o feijão, você compra o óleo, compra o macarrão, né? Só que o que o pobre compra. Isso. Tudo tem imposto. Aí o pobre, como come mal, passa mal, tem que ir para a farmácia. Remédio, tem muito imposto.
O Reguf está brigando por isso aí há quanto tempo? Tem uma máfia atrás disso aí que não deixa tirar os impostos dos medicamentos. Imposto de renda. Quem é que paga? O trabalhador brasileiro. Sabe por quê? Porque ele recebe o contra-cheque dele, né? Sou do tempo do contra-cheque ainda. Olerite, seja lá o que for, o que traz o salário dele, está lá menos X% do imposto de renda. Exatamente. Certo? Não tem como negar. Agora, os outros que ganham dinheiro a ver navio, né? Assim como a corrupção é feita por debaixo, caixa 2 na política e tudo mais, eles passam o 2, o 3, o 33, o 66, é caixa que não acaba mais. Verdade. Meu Deus do céu. Bota esse vídeo aí falando o que o IBGE diz sobre pobreza e extrema pobreza, por favor. Rita nasceu na Bahia e veio para o Rio de Janeiro grávida na década de 80. Por muitos anos, trabalhou como empregada doméstica com carteira assinada. Hoje, vive com o dinheiro das 4 faxinas que faz por mês. Minha despesa aqui é de 1.600, tem vezes que eu não tenho dinheiro para ir a lugar nenhum. Eu tenho que falar para as patroas, manda me resgatar. Se eu trabalho, eu recebo 150. Se eu não trabalho, eu passo fome. Não passo porque minha filha tem um cartão de alimentação. Em um ano, mais de 2 milhões de brasileiros passaram a viver abaixo da linha da pobreza. Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que cresceu de 2016 para 2017 a população que sobrevive com menos de R$ 406 por mês. São quase 55 milhões de pessoas nesta situação. O problema atinge principalmente as regiões Norte e Nordeste, onde quase metade da população vive com menos de meio salário mínimo por mês. A situação é mais grave em famílias chefiadas por mães solteiras. Quase 57% delas estão abaixo da linha da pobreza. E quando a mulher é negra, o índice sobe para quase 65%. O estudo também indica que o número de brasileiros que vivem na extrema pobreza com menos de R$ 140 por mês também cresceu. Foi de 13,5 milhões para 15,2 milhões. A pesquisa do IBGE apontou que, para erradicar a pobreza, seria necessário investir pouco mais de 10 bilhões de reais por mês na economia. Algumas ações pontuais também poderiam ser feitas, muito mais no objetivo de fortalecer uma composição de geração de emprego, até porque sem geração de emprego você não consegue gerar renda, e gerando assim um ciclo virtuoso econômico. Fala aí, sociólogo Rossi. Celso, eu queria começar comentando com o Humberto falou. O Boulos, quando falou que quem paga imposto é o pobre, o Boulos também, na campanha, ele falava que se você tem um Fusquinha, você tem que pagar, pelo menos o licenciamento ali, já que não tem mais IPVA, você paga o licenciamento, paga o seguro de DPVAT. Agora, o camarada tem um jatinho, não paga, tem um barco, não paga. Agora, vamos lá. Bota dinheiro na Bolsa de Valores, ganha os borbotões, ganha horrores. Não recolhe um centavo de imposto. Essa semana, ou melhor, semana passada eu fui abordado por um jornalista que perguntava exatamente a respeito dessa pesquisa que o IBGE soltou, que aumentou os pobres, tanto os pobres da extrema pobreza e no limite da pobreza. Os R$ 400 por mês, que está aí o 140. Limite da pobreza. O 140 é extrema pobreza. Aumentou 2 milhões de pessoas de 2016 para 2017. Então, Celso, a gente vê que há uma necessidade urgente de ampliar a distribuição de renda no país. Sem uma distribuição de renda, não há como acabar com isso daí. A gente faz uma comparação dos Estados Unidos, que é um país capitalista, acredito que é o país onde tem as pessoas mais ricas do mundo, e faz uma comparação com a Suécia. Nos Estados Unidos tem miseráveis também, tem miseráveis que vivem talvez em situações semelhantes a essas aí. Ou até pior, né? Ou até pior. E pessoas muito ricas. Agora vamos para a Suécia. A Suécia tem uma renda mensal mais equilibrada, então as pessoas vivem melhor e vivem mais, certo? Não vivem nessas condições. Uma outra questão que chamou a atenção nessa pesquisa é quando vai fazer o corte exatamente pela cor.
As mulheres negras chegam a 65% dessas famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, certo? As famílias chefiadas por mulheres. Então, há uma necessidade urgente de fazer uma distribuição de rendas, certo? Os ricos têm que começar a pagar imposto para que a sociedade tenha um equilíbrio melhor. O economista ali do IBMEC falou que há uma necessidade de investimento do governo de 10 bilhões mensais. Isso daí é um valor, eu acho até muito pouco em relação à condição de vida que vai dar para esse número de pessoas. O estado do Piauí aumentou 10 mil pessoas que saíram da pobreza para a extrema pobreza. Então, a gente tem que ver isso daí. Um outro fator que leva a questão nessa pesquisa é a condição de ter um banheiro dentro de casa. Há pessoas que não têm banheiro dentro de casa. No Piauí, ninguém tem lá, mano, velho. Exatamente. A não ser, lógico, os que estão bem de vida. Exatamente. Mas daquela de extrema pobreza... Não tem. Barbaridade. Então, Celso, isso é para a gente, nós estamos no ano de 2018, chega a ser ridículo uma pessoa não ter condição a um acesso sanitário. Verdade. Então, a gente tem que acabar com isso aí. Assim como o governo deu a caixa d'água, deveria ter dado o vaso sanitário e a possibilidade construir o de banheiro. Que instalado, não é mesmo? Construir não uma se fossa ajuda a fazer séptica. aquela caixa d'água grandona no chão para receber a água do tempo de chuva? Isso, e uns tanquezinhos. Né? É dinheiro que vem de um desses ministérios aí, né? e que poderia estar pensando exatamente... Rapaz, falta muito para esse Brasil. Já pensou, mano, você viver com 140 mil reais? Por mês. Meu Deus do céu. Na verdade, o Estado brasileiro ele vem funcionando como um Robin Hood às avessas, é o que eu costumo falar. Do lado das receitas, né, você arrecada muito de quem é mais pobre, porque os impostos no Brasil eles estão concentrados nos impostos indiretos, que basicamente é no consumo. Então, isso atinge proporcionalmente as pessoas mais pobres. E do lado das despesas, você gasta muitas despesas, muitas vezes com as classes sociais que precisam menos. E aí a gente precisa colocar o dedo na ferida. Tem, por exemplo, o caso do BNDES, que empresta muitas vezes bilhões e não é para o pequeno, né, empresário. Você tem, querendo ou não, quando você pega para analisar a educação no Brasil, você gasta proporcionalmente muito mais no ensino superior do que no ensino básico, ou seja, tem lugar que a pessoa não tem uma escola para ler, para aprender a ler, mas de outro lado você tem muitas vezes gastos excessivos na universidade pública, que muitas vezes aquela pessoa tem uma mobilidade, pode desistir do curso, sair, ou seja, a gente tem que olhar para isso. Não existe, né, dinheiro universal, que o dinheiro não nasce em árvore. Infelizmente, a gente tem que priorizar. Eu acho que hoje no Brasil não é priorizado. Não é priorizado no lado da despesa, ou seja, a gente não gasta bem e arrecada mal. Então, tem esses dois lados e tem muitos interesses, né, muito lobby. Então, não é fácil de resolver. As coisas têm que serem resolvidas passo a passo, mas precisa de uma consciência social. Eu acho que o governo Bolsonaro, pelo menos, captou essa mensagem e até antes mesmo de ver uma pesquisa como essa do IBGE, né? Quando você vê, por exemplo, mulheres brancas e mulheres negras, as negras, né, sofrem mais, evidentemente. Isso, né? Celso, esse Ministério criado da Mulher, dos Direitos Humanos, aí, que colocaram a Damares Alves como futura ministra, né? Foi indicada e agora já é tida e a vida como futura ministra. Exato. Celso, agora, falando um pouco mais dessas mulheres negras que são somatórias, isso aí é algo que vem alimentado desde a época da escravidão. Os brancos de hoje não têm culpa dos brancos terem escravizados os negros alguns anos atrás. Os negros, mas veja bem o seguinte, os brancos de hoje aproveitam dessa escravidão de tempos atrás e os negros de hoje sofrem essa escravidão de anos atrás. Um pouquinho, sociólogo? À vontade, eu gosto disso. para isso, mano, velho. Ah, sério? Porque lá em casa, o cidadão... Eu estou ouvindo daqui, você que está sentado aí me assistindo, eu estou te ouvindo contestar o Rossi. E eu vou contestar. A verdade é uma só. O branco olha para o negro imaginando o escravo de ontem, mano, velho. Exatamente, Celso. Nós não tiramos isso da nossa cabeça ainda. Nós colocamos a menor. O negro
E a mulher negra ainda mais a menor ainda. Exatamente. O coronel, Celso, de antigamente, há 200 anos atrás, 150 anos atrás, os coronéis tinham os filhos e mandavam estudar na Europa, para quando voltar, administrar as fazendas que tinham trabalhador gratuitamente, que era o negro. Isso foi passando de geração em geração. Os brancos com condições de irem para as escolas, terem uma educação, uma formação educacional de qualidade no exterior, e os negros como mercado de trabalho, isso daí. Vamos colocar a Bahia, o estado da Bahia, como um dos estados mais negros do país. Sim. A população lá é mais de 60% negra. E assumida, né? Assumidamente gosta negro. De ser o que é. Veja bem o seguinte, eu recebi um tempo atrás uma fotografia do curso de medicina da Universidade Federal da Bahia. Sim. 50, 60 pessoas formadas na fotografia. Quase todas loirinha, dos olhos azuis, branca, branca, branca. Ué. Perfeitamente. Na Bahia, essas loirinhas, essas pessoas não têm culpa de serem brancas, e de terem tido oportunidades e condições, e terem condições de irem se formar em medicina na Universidade Federal da Bahia. Aí, uma foto da Conlurb. Conlurb é a Companhia de Limpeza Urbana da Bahia. Está lá os candidatos para o cargo de gari. 100% negros. Há necessidade de política afirmativa, não há necessidade? É verdade. Eu estou apostando um pouquinho na Damares Alves. Até porque minha amiga pessoal esteve inúmeras vezes comigo no programa, certo? Não veio mais, e eu vou até explicar por quê. Né? Ela trabalhava sempre com o Magno Malta. O Magno, de terça a quinta, é em Brasília. Então, ela não podia vir nesse período. Ele é um patrão rígido, certo? Na segunda-feira, ela podia vir, como vinha antes, e na sexta, que o político geralmente vai para o seu estado. Mas a Damares, de repente, pelas suas defesas da mulher, da criança, do indígena e tudo mais, começou a fazer palestra no Brasil inteiro e até no exterior, viu? Como educadora que ela é, advogada que ela é, pastora que ela é, e falando a respeito disso na defesa principalmente da mulher, da criança e do indígena, criança também. E aí, eu ligava para ela: Damares, dá para vir? Não, eu estou viajando sexta de manhã, porque eu vou dar palestra à noite num lugar e no domingo em outro lugar, e só volto na segunda-feira lá pelas 2, 3 horas da tarde. Não dava para ela vir no nosso programa, que começa 1h30 da tarde. Né? Mas agora, com certeza, como ministra, ela vai achar um tempinho para aparecer por aqui. Né? Ainda não liguei para ela não, mas vou ligar para convidá-la. Né? Basta a Damares falando aí a respeito de algumas coisas que ela comentou, não todas, né? Indicada pelo Bolsonaro como ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e jogando, inclusive, na sua responsabilidade, a FUNAI. Coloca a Damares falando aí. A pasta ela é muito grande, ela é muito ampla, e agora a gente está trazendo para a pasta também a FUNAI. Nós vamos trazer para o protagonismo políticas públicas que ainda não chegaram até mulheres e as mulheres que ainda não foram alcançadas pelas políticas públicas. Será prioridade a mulher ribeirinha, a mulher pescadora, a mulher catadora de siri, a quebradora de coco. Essas mulheres que estão anônimas e invisíveis, elas virão para o protagonismo nessa pasta. Na questão infância também, nós vamos dar uma atenção especial, porque está vindo para a pasta também a Secretaria da Infância, e o objetivo é propor para a nação um grande pacto pela infância, um pacto de verdade pela infância. Nunca a infância foi tão alcançada, foi tão atingida como nos dias de hoje. Nós vamos propor um pacto pela infância. Inclusive, conversando com os demais ministros, a infância vai ser prioridade neste governo. É intenção do presidente, o presidente está motivado e desde que estamos conversando, a infância vai vir para o protagonismo. Nunca nesta nação precisamos tanto estar dando uma atenção especial à infância como agora. Eu sou contra o aborto, eu acho que nenhuma mulher quer abortar. As mulheres chegam até o aborto porque
possivelmente não foi lhe dada uma outra opção. A mulher que aborta acreditando que ela está desengravidando, ela não está desengravidando. O aborto não desengravida nenhuma mulher. A mulher caminha o resto da vida com o aborto. Se a gravidez é um problema que dura só 9 meses, eu digo para vocês que o aborto é um problema que caminha a vida inteira com a mulher. Nós queremos um Brasil sem aborto. De que forma? Um Brasil que priorize políticas públicas de planejamento familiar, que o aborto nunca seja considerado e visto nessa nação como um método anticonceptivo. O aborto apenas nos casos necessários e aqueles que estão previstos em lei. Eu acredito que a legislação não deve ser alterada. Dá para a gente trabalhar apenas essas situações e a gente lutar para salvar as duas vidas, a da mulher e a do bebê. Damares Alves, eu acredito nela. Conheço Damares, ela é firme e tem conhecimento de causa, viu, Rócio? Já ouvi também. Certo? Tem conhecimento de causa. E ela... Se deixarem ela realmente colocar tudo isso que ela falou também da questão da LGBT, que não apareceu aí. Ela tem ela, como pastora evangélica, evidentemente, ela segue um pouquinho a Bíblia, e segue, aliás, muito a Bíblia, mas ela sabe que existe o fator LGBT, e na fala dela, que eu ouvi em outras emissoras, ela disse claramente que vai na defesa do LGBT. E tem que ser, mano velho. Tem que ser, com certeza. Agressão, de jeito nenhum. Direito preservado, com certeza. E ela é cabeça para fazer isso, com certeza. Na fala dela ali, eu queria chamar a atenção, queria colocar em destaque aqui, quando ela falou que quer tirar as mulheres anônimas, né? As mulheres que estão invisíveis. Relacionou ali as quebradoras de couro, exatamente, as catadoras de siri. Essas mulheres precisam ser mais enxergadas, serem tiradas da invisibilidade, Celso, e darem condições de vida para ela, para o trabalho, que começando a isso daí, elas começarem a serem enxergadas, a redução da extrema pobreza começa a aliviar. Essas mulheres, que na maioria das vezes são chefes de família, você viu ali, mulheres brancas, 56,7% que estão na linha da pobreza, são chefes de família mulheres. 65% são mulheres negras. Eu acredito que se essas mulheres começarem a ser enxergadas, dando a valorização delas necessárias para que elas possam educar sua família com um mínimo de dignidade, já é um passo muito acima do que a gente tem visto por aí. É verdade. Tem um ponto que me incomoda em específico na questão do Bolsonaro, que é o excesso de conservadorismo e trazer para dentro do Estado uma coisa que tem que estar fora do Estado, que é a questão da religião. É comum nas reuniões do Bolsonaro em específico, inclusive saíram várias matérias, falando sobre isso, dos políticos começarem a reunião com culto e com a imprensa, nada contra a religião, mas o Estado é laico, tem que separar as coisas, o presidente tem que governar para quem é de diferentes religiões, independente disso. Então, me preocupa um pouco isso, porque você começa a trazer para dentro do Estado determinados valores que não necessariamente representam todo mundo. Então, é importante que o Estado mantenha-se... Com certeza, ele vai botar o pé no freio. Já então, colocou, assim, você viu que ele ultimamente já não está falando tanto. Ele já está colocando o pé no freio porque sabe disso. E caso você não saiba, o Bolsonaro, se é que passou para ser evangélico, foi agora. Ele sempre foi católico e católico praticante. Mas, enfim... você veja que ele foi ao interior de São Paulo, onde é que ele foi? Foi lá na Basílica. Mano, velho. E ele teve visitando a Canção Nova também. Canção Nova também. Meu irmão, nesse aspecto aí, ele tem pé no chão. Exatamente. Ele vai à igreja evangélica. Eu me lembro de uma reunião que a gente estava lá no Congresso, era exatamente no Senado, e o Magno Malta simplesmente disse o seguinte, quando o Bolsonaro entrou: você, mano velho, mas desse jeito mesmo. Na intimidade que eles têm de parlamentares e tudo mais. E a reunião era meio que para o lado evangélico. Sua mulher vai ser salva, mas você não, entendeu? Que a mulher teria o aceitado Jesus como seu Salvador, que o evangélico faz.
Agora, E Celso, o Bolsonaro ainda continuava navegando em há outras um destaque diferente mesmo, que o Bolsonaro, como Humberto aqui destacou bem, na campanha era um Bolsonaro. Após o resultado das urnas ali, Bolsonaro eleito, né, nas primeiras horas, nas primeiras entrevistas, ele ainda tropeçou em alguma coisa, mas ele vem super orientado em relação a todas essas causas. Fazer a distinção entre gênero, raça, religião, isso tudo ele vem tentando fazer da melhor forma que ele segue orientado. Nós sabemos a posição íntima dele, mas ele tem tentado trabalhar isso daí. O professor Paulo Kramer é um dos orientadores dele, o professor Antônio Testa também é um dos orientadores dele. Uma das coisas que eu deixei de colocar aqui, né, mas que tem que falar, que a Damares falou, é exatamente os salários desiguais entre homens e mulheres. Sim, sim. Que há uma lei em que exige que o mesmo trabalho tem que ter a mesma remuneração para homens e mulheres. E ela vai brigar para que isso esteja colocado em prática. Ela diz que vai até para a porta dos empregos aí, que onde uma mulher estiver ganhando menos que homem. E se eu conheço a Damares, ela vai, mano, velho. E olha, ela está contrariando o próprio presidente, que andou falando tempos atrás de que ele não via razão e porquê para a mulher ganhar igual Eu lembro na entrevista da Globo News. Falou, e ela não, ela é bucuda. Aí, rapaz, ela falou que realmente vai brigar por isso. Vou fazer um contraponto aqui Faça. ao Rossi, até porque é importante, algumas vezes a gente tem algumas divergências, eu acho até saudável, né? Mas eu amo isso de paixão. Por isso que eu falei. Por isso que eu sento por isso que eu falei. Assim, um pouquinho. O que acontece? Né? O diagnóstico, olhar o raio-x da sociedade, os problemas, muitas vezes a gente compartilha, isso está na cara de todo mundo. Que você tem pobreza, que você tem desigualdade social, que você tem desigualdade racial, esses problemas são indiscutíveis. Agora, a questão maior, e aí a gente pode ter eventualmente algumas divergências, é qual o remédio para resolver determinadas situações. Porque é muito fácil para o político virar e falar o seguinte... Como fazer de um Brasil uma Suécia, né, mano, velho? Eu vou fazer as mulheres ganharem igual os homens. Até que ponto o Estado tem instrumentos, de fato, para fazer esse tipo de imposição? Então, por exemplo, é aquilo que eu falei. Hoje, a gente tem um Estado que ele trabalha, muitas vezes, para as pessoas, faz políticas públicas para as pessoas mais ricas e não para os mais pobres, e aí a gente quer resolver problema de desigualdade, sendo que o Estado ele é um grande fomentador do aumento da desigualdade. Muitas vezes, quando você pega as despesas e gasta mais com quem menos precisa e tira do lado das receitas, do lado dos mais pobres, o Estado, na verdade, ele é um grande fomentador da desigualdade social. Então, ele não é um resolvedor da desigualdade social. Então, Perfeito. Talvez tenha que se mudar isso. Talvez não, tem que se mudar. algumas críticas em relação eu acredito a isso, que haja uma busca de mudança. Você vai apresentar mais um não, vídeo? Não, pode ir, tranquilo. Agora, falando aqui com o Humberto, eu comecei minha fala em relação ao Bolsonaro, em relação ao tratamento dele com o Congresso Nacional, que na força bruta ele não vai resolver. Ele tem que ir conversando de forma gradual. Ele pode dar menos cargos, dar menos ministério, de forma gradual, essa relação executivo-legislativo. E agora, em relação ao Humberto, quando eu falei da necessidade de se fazer uma distribuição de renda mais equilibrada, eu toco nesse ponto. E aí vem a diferença das outras minorias, que tudo tem que ser feito gradualmente. A fala da Damares, quando ela fala que vai para a porta das fábricas, exigir que as mulheres ganhem semelhante aos homens, isso é algo culturalmente que não vai ser aceito assim de um dia para o outro, com uma canetada. Verdade. Isso tem que acontecer uma transformação de forma gradual. A gente quer muito que isso aconteça. Inclusive, os pobres pagarem as mordomias dos ricos, como o Humberto citou bem aqui. Há uma necessidade urgente. Já acabou. Acabou, triste, mas é verdade. Meu Deus. Eu acho que este acontecimento gradual que você está falando aí já está acontecendo. As mulheres estão sendo valorizadas cada vez mais, estão ocupando cargos importantíssimos no Brasil e no mundo, estão mostrando a sua competência, e elas são competentes. Quem trabalha com mulher sabe. Eu trabalhava com um jovem até poucos dias atrás, e hoje estou trabalhando com uma jovem, né? Sem querer contrariar o que saiu, que devo muito a ele,
mas a menina, ela tem muito mais interesse no que nós estamos fazendo. A mulher é mais apaixonada por aquilo que faz. E devagarzinho e sempre, sabe, elas vão mandar no mundo. Preste bem atenção. A minoria seremos nós. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Tá bem? Seja sempre bem-vindo. Roça, obrigado mais uma vez. Obrigado, Celso. Obrigado, Humberto. E a você de casa. Tá bom? Forte abraço. Não deu nem tempo de falar na questão da Damares, estão dizendo que ela, né, Magno Malta, ela não olhou para o lado. Olhou, não, certo? E nem tinha que olhar também. Ela foi uma trabalhadora e exímia trabalhadora ao lado do Magno. Agora, se foi escolhida para ser ministra, é porque tem algumas razões. O Mazini, por exemplo, no Jornal de Brasília, outro dia, disse que o Magno ligou 2 dias depois da eleição para o presidente eleito para dizer: eu não quero direitos humanos, eu quero ser ministro da Defesa ou quero ser embaixador em Israel. Ao que Bolsonaro teria perguntado: você fala inglês? Você tem 4 estrelas? E aí o papo parece que morreu. Estadão, de sexta-feira agora passada, trouxe um dos motivos que eles acham que o Magno foi rejeitado. É que o Magno, junto ao Maggi, andou utilizando na campanha política o aviãozinho do Maggi aos borbotões e tudo mais. E isso, assim como vem uma denúncia em cima do Ônix, com certeza apareceria também como uma denúncia em cima do Magno. E há outras cocitas mais aí, mas que ele deve ser chamado para fazer parte do governo. Com certeza deve estar. Deve estar com a dor de cotovelo danada, porque deixou de ser candidato a vice-presidente ao lado do Bolsonaro. Podia ser hoje vice-presidente da República. Grande abraço.